Olá, meu nome é Jorge Holland, eu tenho 64 anos, a minha profissão, eu sou fitopatologista, tenho doutorado há 30 anos, mas atualmente eu sou empresário da área da saúde, eu construí um hospital dia há 25 anos e ao longo dessa jornada a gente foi criando uma experiência muito grande na área de providências para solucionar problemas e criar soluções. E nesse contexto, eu sinto muita vontade de contribuir socialmente, ou até do ponto de vista familiar, de informar providenciar algumas soluções, principalmente para aquilo que a gente vê no dia a dia, tantas situações equivocadas, tanto diagnóstico de problemas, e as pessoas, na hora de tomar decisão, ou gestores ou políticos, a gente vê que as pessoas não conseguem tomar a decisão certa, né? E, inclusive os cidadãos, né? Nesse contexto, por uma questão de motivação pessoal, eu decidi abrir um canal de comunicação para compartilhar as minhas opiniões pessoais, né, sobre os problemas nacionais e os problemas do dia a dia, né? Então eu cheguei à conclusão que é preciso urgente consertar o Brasil. Essa é a minha opinião. Por isso eu decidi documentar as minhas opiniões e as minhas ideias, né, de como enfrentar e resolver os principais problemas do dia a dia que a gente encontra por aí. Para isso, eu decidi criar esse canal Vamos Consertar o Brasil, né, e criei, digamos assim, logo de cara, eu diria que nós precisamos de uma estratégia de ações, não só de discurso, né, para consertar o Brasil. Todos nós brasileiros queremos melhorar o Brasil, mas muitas vezes queremos algo, mas não sabemos como providenciar a solução, como resolver o problema, né? Então eu, a princípio, criei esse canal para bater esse papo, mas não vamos esgotar o assunto nesse primeiro vídeo, mas de uma forma global, eu queria deixar a mensagem aqui que, na minha opinião, nós teríamos que uma estratégia, né, de quatro tipos de ações. A primeira dela é que o Brasil nós só vamos consertar alguma coisa importante e urgente no Brasil se nós tivermos cinco ações conjuntas ao mesmo tempo, e que ações isoladas não vão levar a nada. Como sempre, ações isoladas são ações paliativas. E, do meu ponto de vista, em primeiro lugar, nós teríamos que ter uma atitude holística, isso é global. Depois nós vamos especificar o que seria uma atitude holística. Em segundo, que o Brasil tem que trabalhar em forma de mutirão. Se nós não trabalharmos em forma de mutirão, nós não vamos resolver nenhum problema. Vamos fazer de conta que estamos resolvendo o problema do Brasil. Então, o melhor caminho, na minha opinião, também é replicar modelos que existem, modelos que já estão aí, que deram certo. Já foram testados em outros lugares, em outras cidades e que já deram certo. E nós estamos perdendo a oportunidade de replicar no Brasil inteiro aquilo que a gente sabidamente já sabe que funciona e deu certo. Já foi experimentado por outras pessoas, outros grupos, outras equipes e que funciona muito bem, né? É um modelo que nós devemos tomar consciência, que eu chamo de modelo franchise, modelo franquia, que é o modelo mais bem sucedido no Brasil hoje, onde alguns fazem bem feito e o resto copia, né? Nada se cria, tudo se copia. E a quarta atitude estratégica, eu considero que é trabalhar com equipe de voluntariado. Enquanto o Brasil não envolver a sociedade brasileira para resolver problemas, desde pequeno porte até grande porte, com a própria sociedade, de uma forma voluntariada, nós não vamos sair da estaca zero, né? E no caso do governo, nós temos que ter o apoio governamental, seja ele federal, estadual, municipal ou até uma associação de classe, uma associação de bairro. Porém, na minha opinião, nós só vamos melhorar o Brasil quando a gente trabalhar com essas cinco ações estratégicas de uma forma
global, organizada e ao mesmo tempo. Isso é, tem que ter uma atitude holística para a solução de todos os problemas relacionados, todas as ações relacionadas àquele problema, de forma de mutirão e não assim, faz uma ação hoje, daqui a 4 anos faz outra, daqui a 10 anos faz outra, sem a participação popular, só a participação dos órgãos do governo, esperando que um político tome uma decisão ou que a Secretaria de Saúde resolva, ou que a nova CAP resolva, ou que o Detran resolva. Isso nós nunca vamos resolver os nossos problemas. Nós temos também que ficar replicar aquilo que já existe de sucesso, porque o Brasil é um país que tem muita coisa boa de sucesso, muitos exemplos positivos, e nos DFTVs da vida, nos jornais nacionais, a gente só mostra o que não deu certo, e por isso a sociedade brasileira tem uma percepção de que o Brasil é um país que não tem solução para nada, isso é uma mentira. Nós temos que trabalhar com a equipe, não só esperando o político fazer ou o funcionário público fazer, mas e nem um serviço contratado. Eu acho que nós temos que trabalhar com a força humana disponível no Brasil, como aconteceu em outros países que resolveram grandes problemas, e também de uma forma de mutirão. Não adianta nós trabalharmos resolvendo os grandes problemas no Brasil de forma pontual aqui, pontual ali. Para nós temos que trabalhar dentro daquele modelo de pandemia, de solução de tragédia, onde a gente envolve a comunidade local e aí as soluções começam a aparecer. Enquanto o brasileiro, o cidadão ficar aguardando o governo ou um funcionário público ir lá e resolver aquilo que lhe afeta, ou um indivíduo só tentando resolver o problema, nós não vamos nunca deixar de ser o país da reclamação. E também o governo é fundamental, nós não podemos abrir mão do governo, querer fazer tudo com a sociedade privada, mas dentro de um apoio governamental, seja ele federal, estadual ou municipal, e inclusive associações de bairro. Agora, no que eu estou querendo falar hoje? Nós vamos falar ao longo do tempo, ao longo dos próximos gravações, nós vamos bater um papo sobre como consertar o Brasil, em que instância, quais são os problemas. Nós temos problemas de sobra no Brasil, de grande porte, de pequeno, mas que no somatório, eles são problemas que afetam toda a sociedade brasileira. Por exemplo, eu gostaria no futuro aqui próximo gravar outros vídeos para a gente discutir com mais detalhes, por exemplo, as chamadas dificuldades banais dos seres humanos no Brasil. Nós temos, os brasileiros têm uma dificuldade muito grande de discernir o que é certo versus o que é errado. Uma capacidade muito baixa, muito limitante na hora de tomar decisões assertivas. Isso é uma coisa assim que é preciso discutir essas questões para que a gente tenha uma atitude mais próspera na solução dos nossos problemas. Por exemplo, hoje, você vê o ser humano no Brasil não sabe nem discernir o que é um lixo reciclável de um lixo orgânico. Então, pessoas até com doutorado não conseguem jogar na caixinha certa. Isso, né, jogam lixo na rua, eu podendo segurar o lixo no carro e aguardar um pouquinho mais e jogar no ambiente correto. Por exemplo, nós temos problemas de trânsito que nós vemos pessoas com carro de luxo que não sabem ainda tomar a atitude numa direção defensiva, não sabe dar preferência. Quem tem que entrar primeiro? É quem está chegando no balão ou quem está saindo do balão? Hoje você vê jornalistas dando crédito e não sabem sequer informar o que é certo e o que é errado em relação às questões entre os conflitos de trânsito entre o carro e o ciclista. Faixa de pedestre, porque temos tantos atropelamentos, porque ainda não está na cabeça do cidadão brasileiro regras básicas de proteção daquilo que eu chamo de o mais importante é você ter amor à sua própria vida. Não adianta você morrer cheio de razão. Por exemplo, pobreza. Hoje no Brasil, você vê, só em Brasília tem mais de 3.000 pessoas vivendo na rua. Em São Paulo, hoje eu vi que tinha no mínimo 32.000 pessoas vivendo na rua. Então, quais são as atitudes que nós
estamos fomentando, não sabemos sequer discutir controle de natalidade, planejamento familiar. Então você vê, no âmbito da educação, nós não sabemos para onde que as nossas crianças, jovens, adolescentes e adultos têm quais são as principais ferramentas para a gente construir um projeto de educação forte no Brasil, do tipo de qualidade de ensino, participação da família no processo de educação, currículo escolar. Na minha opinião, está tudo muito errado, tem muita coisa que precisa ser discutida e mudado nisso aí. Por exemplo, as questões culturais. Nós temos hábitos culturais que só pioram a qualidade de vida no Brasil, como nós temos você vê a dificuldade que nós temos na sociedade, quando você vai comprar alguma coisa, está lá estabelecido como norma a enganação do 0,99,90, quer dizer, tudo no Brasil custa R$ 99,90. Você vai comprar um pão, é R$ 1,99,90. Você vai comprar um litro de gasolina, tem 4 dígitos após a vírgula, o que não existe, que a moeda brasileira é só centavos, é dois dígitos após a vírgula. Nós, por exemplo, temos atitudes que ainda damos o silêncio como resposta negativa, não sabemos falar não sabemos dar informação, né? O brasileiro gosta de obstruir passagem. Então nós temos problemas gravíssimos para resolver e discutir de uma forma plena. Eu vou parar por aqui hoje e depois eu vou especificar melhor no meu conteúdo aquilo que eu gostaria de discutir daqui para frente nesse meu canal chamado Vamos Consertar o Brasil.